Vamos fazer uma oração. Convido você a encurvar a tua cabeça, fechar teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloca em tua presença nessa noite, Senhor, pedindo que a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, Senhor. Sei que sou falha e dependo extremamente dela, Senhor. Que me use como vaso em tuas mãos, Senhor, nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha diminuir e que o Senhor venha crescer, Senhor. Que o Senhor fale conosco através dessa mensagem que será ministrada, Jesus. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço e por isso eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então, né? O pastor, como a Sheila disse, né? Tá fazendo 29 anos de casado, né? Um casamento sólido, um casamento abençoado, né? Por Deus. Casamento, para a gente ver que eles têm maior carinho um do outro, são um exemplo para nós, né? Então, glória a Deus por este dia, né? Por este momento. Que Deus abençoe grandemente a vida deles. Vamos para a mensagem, então, de hoje. O título da mensagem que eu dei é Em Direção ao Milagre. Amém? Amém. Quem está em direção ao milagre aí diz amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Convido você abrir tua Bíblia lá em Daniel 1. Vamos falar de Daniel nesta noite. Aquele Daniel que foi lá para a cova dos leões. Glória a Deus. Então Daniel, né, irmãos, ele nasceu em Jerusalém, mas ainda jovem, ele foi levado cativo para a Babilônia, né, junto com os seus amigos, né, que são mais conhecidos pelos nomes babilônicos, que são o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Eles foram levados cativos, ainda jovem, lá para a Babilônia para servir na casa do rei. Então eles foram treinados. Então lá em Daniel 1, versículo 17 diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Então eles foram levados para lá ainda jovens e foram treinados durante um tempo, ficaram lá aprendendo, cursando, né? E eles se destacaram, porque eles fizeram com muita excelência, com muita maestria, aquilo que foi proposto a eles. Então eu fiz alguns tópicos, nós vamos lendo, tá? Ao decorrer da mensagem, esses parágrafos bíblicos, né, junto com os tópicos, para nós entender um pouquinho como foi a trajetória de Daniel e por que, né, que ele foi lançado na cova dos leões. Amém? Amém. Então, lá em Daniel 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim. Daniel 6, capítulo 4 e 5. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O primeiro ponto que eu vejo aqui é que Daniel era um homem íntegro. Ele estava acima de reprovações. Se a gente lê alguns esboços, fala que ele era um homem quase perfeito, né? Porque perfeito só Jesus, né? Mas que ele era íntegro. Que eles não achavam nada que corrompesse ele. Nada que podia tirar o caráter dele. Eles disseram: nós não podemos achar nada nele, nós não podemos achar nada em Daniel, porque ele é um homem correto. Esses mesmo que queriam prejudicá-lo, estes que queriam afrontá-lo, diziam isso, reconheciam que Daniel era um homem que não tinha reprovação, que eles não poderiam atacá-lo pela falta de caráter, mas mexendo na sua fé. Talvez eles poderiam. Quantas vezes, né, irmão? E isso acontece hoje. Como é bom, né? A gente vê hoje uma pessoa dizer assim: ai, não adianta fazer isso para aquele lá, porque
Ele não vai aceitar porque o caráter dele é bom. Não adianta se levantar contra aquele lá nessa área, porque ele não vai cair porque o caráter dele é bom. Como é bom a gente ouvir isso, né? Como é bom a gente contemplar isso. Sendo pessoas íntegras, pessoas honestas, né? Como era Daniel. Devemos chegar no mais próximo disso, né? Não deixar nos corromper. Não deixar que às vezes as pessoas que tentam tramar contra a nossa vida, tentam tirar o nosso caráter, tentam modificar o nosso caráter, consigam fazer isso. Segundo, Daniel 6, 10 e 11. Lá embaixo. Nisso, né, irmãos, como eles não conseguiram mexer no caráter de Daniel por ele ser íntegro, eles disseram, vamos mexer lá com o seu Deus, porque lá ele vai cair, né? E eles disseram para o rei, esses presidentes, vamos fazer uma lei lá, rei, que por 30 dias ninguém pode adorar a outro Deus, ninguém pode adorar nada, a não ser a ti. Porque eles sabiam a fé que Daniel tinha. Então eles disseram, é nesse ponto que a gente vai pegar ele. Só que eles não sabiam com quem eles estavam mexendo, né, irmãos? Eles acharam que eles estavam mexendo com Daniel, mas não era mais com Daniel. Então eles disseram, vamos fazer essa lei, e o senhor sela lá com a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar sobre hipótese alguma. E aquele que fizer isso será lançado na cova dos leões. E daí vamos continuar aqui, no 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Daniel tinha princípio e não os negociava. Não negocia, irmão. Não negocia os teus princípios por nada. Não negocia por causa de um amigo. Não negocia por causa de uma situação. Não negocia por causa de um emprego. Não negocie os seus princípios. Quantas vezes o diabo arma para nós? Vou dar um exemplo. A gente está lá precisando financeiramente de algo. Precisando muito. E daí o diabo manda uma proposta para nós. Que era o que a gente precisava. Que era o que naquele momento ia nos aliviar. Só que a proposta não é de Deus. A proposta não vem de Deus. E se a gente aceitar o que acontece, nós estamos negociando os nossos princípios. Nós estamos aceitando não o que Deus tem preparado para nós, mas sim o que o diabo tenta infiltrar para nos tirar da bênção, para nos tirar do nosso foco, para nos tirar dos nossos princípios que é estabelecidos por Deus. E quando a gente começa a negociar, ele começa a entrar em outras áreas. É como o pastor falou, né? Às vezes aparece um emprego. Arrumei aquele emprego que eu precisava, arrumei aquele emprego que eu sonhava. Mas pastor, eu não vou poder mais ir nos cultos. Eu não vou mais poder ouvir a palavra. Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Arrumei aquele amigo. Toda quarta meu amigo vai lá para casa e não sai de lá. E eu não posso nutrir. Se afasta daquilo que te corrompe. Se afaste daquilo que te tira da bênção. Não negocie. Não negocie os teus princípios, os princípios que Deus preparou para você. Não negocie.
Às vezes é difícil. Às vezes a gente tem que dizer, Senhor, pode ser o que eu preciso naquele momento, mas se não for o que tu queres para mim, eu não aceito. Eu não aceito porque eu não quero corromper a minha fé. Glória a Deus, amém? Então, né, irmãos, o que aconteceu? Pela lei, aqueles caras conseguiram, né? Eles ficaram lá, você imagina, eles sabiam que Daniel orava de manhã, de meio-dia e de tarde, não sei se era esses horários, era 3 vezes por dia, né? E eles ficaram lá, de tocaia. A gente não pode mexer no caráter, a gente não pode mudar os princípios dele, porque ele não vai se corromper, mas a gente pode armar pela fé que ele tem, porque ali ele não vai parar. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Muitos no lugar de Daniel com essa lei, o que fizeram? Será? Agora eu não vou orar mais. Porque se eu for pego, eu vou para a cova dos leões. Agora eu não vou mais buscar. Porque se eu for pego, eu vou para a cova dos leões. Eu tenho certeza que diante dessa lei, muitos se corromperam. Muitos desistiram e muitos negaram Deus. Porque às vezes diante de situações, diante de problemas, é o que muitas pessoas fazem. Mas aqui não tem ninguém assim, né? Então, todo mundo aqui, glória a Deus, né, por isso. Mas as pessoas desistem. As pessoas param diante de situações como essa. Quando foi botada essa lei, talvez Daniel podia ter dito, não, mas eu vou morrer se eu continuar orando. Mas sabe o que ele pensou? Eu posso até morrer, mas eu vou para a glória do Senhor. Eu posso até morrer, mas eu vou estar junto de Deus. E ali é o meu lugar. E eu não vou desistir, eu não vou parar. Diante de ameaça, diante de situações conflitantes, eu não vou parar. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar lá 3 vezes por dia, com as janelas abertas. Porque a Bíblia fala que ele orava em direção a Jerusalém com as janelas abertas. Então aqueles caras ficaram lá, né? Cuidando. A hora que Daniel ia dobrar os joelhos para orar. E viram Daniel orando, né, irmãos? Porque ele não desistiu. Ele não parou, né? Vamos lá então para Daniel 6, 16 e 17. Aleluia. Daniel 6, 16 e 17. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e os lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel não perdeu a sua fé, mesmo em direção à cova dos leões. A sentença estava dada. A tua sentença já foi dada, irmão? Já te deram a notícia? Mas Deus pode mudar. Glória a Deus! A sentença já tinha sido dada a Daniel, mas ele não perdeu a sua fé. Talvez andando em direção à cova dos leões, ele estava triste. A Bíblia não relata, né? Mas ele estava andando com uma sentença de morte. Como se diz, ninguém faz carinho no leão, né? Quem faz carinho no leão talvez seja só uma vez, né, irmão? Leão não dá para brincar. A lógica era os leão comer ele, né? Ele estava com a sentença ali, indo em direção à cova dos leões. Enquanto ele caminhava, talvez ele estava triste, talvez ele estava chorando, talvez ele estava abatido, caminhando em direção à cova dos leões. Caminhando em direção a um lugar que ninguém queria estar. A um lugar que decretava a morte. Talvez você esteja numa situação que você esteja caminhando abatido, caminhando entristecido, caminhando chorando.
em direção a um lugar que você não vê solução, caminhando em direção a um lugar que você diz, vou chegar lá e vai acabar, não tem o que fazer, não tem mais solução, está condenado, está dada a sentença. Quantas vezes a gente pensa assim? Quantas vezes a nossa alma se abate diante de problemas e a gente pensa, ah, Senhor, como eu queria que Tu fizesse um milagre agora. Ah, Senhor, como eu queria que Tu agisse, que Tu me tirasse desse caminho. A gente é humano, né, irmãos? Diante de problemas, aflições, a gente às vezes se abate um pouquinho, é normal. Mas ele estava caminhando, né, na direção da cova dos leões, com a sentença que não tinha mais como revogar. Era uma lei firmada, né? E daí lá em Daniel 6, 21 e 22 diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus, ele estava caminhando para onde, irmãos? Para a cova dos leões. Não, ele estava caminhando em direção ao milagre dele, em direção ao milagre que Deus ia fazer na vida dele. Glória a Deus. Parecia o fim, mas era um milagre. Era o milagre da vida. Deus fechou a boca dos leões, porque ele era íntegro, ele era reto, ele não negociava os princípios dele, e ele não deixou de honrar a Deus, ele não deixou em minuto nenhum ali de adorar, de servir, mesmo arriscando a sua vida, mesmo tendo um decreto lá dizendo que ele seria morto quem orasse, quem buscasse. Ele não deixou, ele não desistiu, ele não negociou. Não desista de buscar, não desista de orar, não desista de clamar. Pode ter algo te dizendo, não vai dar certo. Esses dias a gente estava conversando ainda, eu e outra pessoa, e a gente estava conversando, como tem pessoas para nos desanimar, como tem pessoas para dizer que não vai dar certo, como tem pessoas para dizer, quero ver quanto tempo vai durar. Tá subindo, mas vai cair. Ou assim, né, irmãos? Trocou de carro, deve estar fazendo alguma coisa legal. Como a gente ouve isso? Como a gente ouve a sentença de derrota? Por isso, irmãos, a gente tem que estar alicerçado aqui, ó. A gente tem que orar, assim como Daniel, e não desanimar diante das adversidades, diante de decretos que digam que a gente está caminhando em direção à morte. Não, o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E Ele pode sim. A gente está caminhando achando que está indo para a cova, e chegar lá na cova e Deus dizer, agora chegou a hora do teu milagre. Agora chegou a hora do teu milagre. Tu não estava caminhando para a morte. Tu estava caminhando para receber o teu milagre. Tu pode ter chegado aqui chorando. Tu pode ter chegado aqui com a tua alma ferida. Mas tu vai receber o teu milagre. E agora tem algo mais maravilhoso ainda, irmãos. Que está lá em 6, 26 e 27. Então, né, o milagre e a vontade de Deus prevaleceram na vida de Daniel. O milagre e a vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida também, irmão. Nós servimos a Ele e Ele vai prevalecer com certeza na nossa vida com o seu milagre. Ele vai nos entregar. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, um momento de luta, e talvez ache que está difícil, Deus está em silêncio, não está falando, mas Ele está trabalhando. Amém? Glória a Deus. 26 então. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus! O testemunho de Daniel modificou o cenário daquele lugar. O testemunho de Daniel resultou em muitas pessoas convertidas, em muitas pessoas salvas, em um reino transformado. Sabe por que Deus vai fazer um milagre na tua vida, irmãos? Porque através do teu testemunho muitas pessoas vão ser alcançadas. Porque através do teu testemunho muitas pessoas vão ser salvas. Aquele reino todo começou e passou a adorar o Deus de Daniel. Glória a Deus. Você está entendendo porque às vezes Deus permite as coisas na nossa vida? Você está entendendo porque às vezes passamos por coisas assim como passou Daniel? Daniel era íntegro, reto. Por que ele tinha que passar por isso? Por que Deus permitiu que Daniel fosse afrontado com aqueles caras maus? Por que Daniel fosse envergonhado naquele primeiro momento ali pela lei? Mas mesmo sabendo a lei, ele continuou buscando. Por causa que Deus queria, lá na frente, não só mostrar o milagre, mas Deus queria salvar todo aquele reino. Deus queria salvar toda aquela nação e queria usar Daniel para fazer isso. Não foi um milagre simples, irmão. Ele fechou a boca dos leões. Daniel diz aqui, rei Dário, ele mandou um anjo para segurar a boca dos leões. Ele mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Irmão, se for preciso, ele manda um exército para te entregar o milagre. Se for preciso, ele manda um exército de anjos para trabalhar a teu favor. Basta a gente confiar, basta a gente esperar. Daniel precisou ir a caminho da cova. Daniel precisou entrar na cova. Daniel precisou passar a noite na cova. Mas no outro dia, a palavra fala que o rei chegou lá e chamou por ele. E ele disse, eu estou bem. Eu estou bem porque o meu Deus me livrou. Ele trabalha por ti, irmão. Ele está trabalhando por ti. Apenas caminhe. Continue caminhando. Continue clamando. Às vezes no meio do caminho a gente chora mesmo. É difícil. Mas continue. Continue caminhando que você vai ver o milagre final dela. Amém? Glória a Deus. Ele tem a solução. Assim como ele teve a solução ali para Daniel, ele tem a solução para você também. Glória a Deus. A situação de Daniel era imaginável. A circunstância era impossível, humanamente falando. Humanamente falando, jamais os leões não iam devorar a pessoa, né? Mas quando Deus está no controle, quando Deus está agindo, irmãos, nada e nem ninguém pode impedir a bênção. Glória a Deus, aleluia. Creia. Continue firme. Não negocie. Se não te faz bem, se você pensa que aquele ali não é um ambiente para ti, ou que você não se sente bem, ou que alguém te leva para um caminho que não seja o caminho de Deus. Às vezes a gente é criticado. Faz parte, né, irmãos? Faz parte. Quando a gente se converte, geralmente a gente escuta muito, né? Porque agora tu não pode fazer mais isso? Porque tu não pode mais fazer aquilo? Né? Por que tu mudou isso? Porque a gente serve a Deus vivo. E a gente está rumo à salvação. Né? E não há nada mais importante. Não há nada mais importante do que obter a salvação.
E Daniel se preocupou só com isso, irmãos. Só com isso. Só com a salvação dele. Não importava que você tivesse que ir para a cova dos leões. Mas ele se preocupou só com a salvação. Amém? Eu encerro a minha mensagem com um versículo que está lá em Romanos 8, 28. Que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. O teu milagre, continue caminhando em direção ao milagre. Continue caminhando. Por mais que você não veja o milagre ali, por mais que você esteja vendo uma cova de leão ali, continue caminhando. E a hora que você chegar lá, Deus transforma e Deus faz um milagre na tua vida. Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite. Vamos orar. Glória a Deus.